Igreja Apostólica Viver em Cristo. Igreja Apostólica Viver em Cristo. Salvando almas. João 19. Versículo 12. João, né? A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra o quê? César. Olha para mim. O governador queria soltar Jesus. O governador queria soltar Jesus. Mas os religiosos da época tinham inveja de Jesus, porque Jesus tinha poder e Jesus tinha autoridade. Então, por eles terem inveja do Cristo, de Jesus, eles fermentaram a multidão que estava sobre o pátio, dizendo: não, a hora que o governador dizer que vai soltar, ou perguntar se é para soltar, todos vão ter que dizer: crucifica-o. Crucifica-o. Porque ele está dizendo que ele é rei, só tem um rei que é César. Então, quando o governador pensou em soltar Jesus, e o propósito de Deus iria se cumprir mais cedo ou mais tarde Jesus iria ser morto, conforme os propósitos de Deus, mas não teria que ser naquele dia. Não teria que ser daquela forma, do próprio povo dele traindo ele. Não teria que ser daquela forma. Poderia ser mais adiante, ele seria preso, crucificado e tal, mas o próprio povo traiu, o abandonou. A própria igreja porque quem prendeu Jesus não foi os romanos, quem prendeu Jesus foi a escolta armada do sumo sacerdote, que prendeu Jesus. E o sumo sacerdote pegou Jesus e entregou para o governador, falou: você tem que matar esse aqui, porque esse aqui está dizendo que ele é rei. Isso é traição contra Roma, tem que matar ele. Por inveja, endemoniados. Já naquela época o demônio estava dentro da igreja. Olha aí. Versículo 13. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era a Periceve Pascual. Era semana de quê? E a Páscoa comemorava o quê naquela época lá? A Páscoa, a semana pascual, comemorava o coelho, os ovos de Páscoa. Até parece que coelho bota chocolate. A Páscoa sempre foi comemorada pelo povo judeu, comemorando a saída do povo do Egito. Era uma semana festiva para o povo judeu, porque eles comemoravam a saída do Egito. Quem está entendendo? Levanta a mão. Saída do Egito. E justamente calhou nessa semana que prenderam Jesus e queriam matar Jesus. E o governador queria tirar Jesus daquela situação, mas o povo estava fermentado pelos líderes da época, religiosos, para matar ele, para acabar com ele. Porque Jesus já tinha entrado dentro da igreja, Jesus já tinha dado chicotada nos vendedores que estavam lá dentro, Jesus já tinha colocado o dedo na cara do chefe da igreja, Jesus já tinha esculhambado com eles, chamado eles de falsos profetas.
Jesus esculhambou com eles. Então eles ficaram com ódio. Quem está entendendo? Levanta a mão. Jesus, ele fez daquele povo inimigo. Então foi guerra, mas Jesus saiu vencedor dela. Era a Pericebe Pascual, cerca da hora sexta, e disse os judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, olha aí, os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Malditos. Então Pilatos entregou para ser o quê? Crucificado. Se o próprio povo, se os próprios sacerdotes, homens santos, queriam a cabeça de Jesus, o que o governador poderia fazer? Se o próprio povo de Jesus queria crucificar ele. E toda vez que você peca, você está crucificando Jesus. Você está dizendo: você não é o meu rei, eu faço o que eu quero da minha vida. Você não manda em mim. Você não tem que me dizer o que fazer ou deixar de fazer. Por isso que o salário do pecado é o quê? É a morte. Por quê? Se a pessoa peca conhecedora da palavra, ela tem que se arrepender e não pecar mais. Mas se a pessoa vive no pecado, vive no erro, essa pessoa, ela vai ser sentenciada à morte, a morte espiritual. Porque Jesus morreu para que nós não tivéssemos que morrer. Porque aquele que nele crê vai ter a vida eterna. Eu só acredito nele quando me convém, quando eu quero uma cura, quando eu quero uma bênção, quando eu quero uma vitória, aí eu acredito nele, eu vou para a igreja. Tem muita gente assim. Mas na hora de honrar Jesus, na hora de glorificar Jesus, na hora de servir Jesus, a pessoa tira o dela fora. Olha aí. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus estava no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Olha, o que o povo não reconhecia, o governador o quê? Reconheceu. O que o povo não reconhecia, que Jesus era rei, o governador, que era romano, não, ele é rei dos judeus. Pode pôr lá na placa lá: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, porque ele era o rei desse povo. E esse povo está matando o próprio rei deles. Às vezes os de fora têm mais respeito do que os de dentro. Às vezes a traição a gente não recebe de fora. A traição a gente recebe de dentro. De dentro. É o que mais acontece. Versículo 20. Pilatos escreveu também um título e colocou em cima da cruz. Versículo 20 agora. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego, 3 línguas. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva, rei dos judeus, e sim que ele disse que era o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que está escrito, o que escrevi, escrevi. O que escrevi, escrevi. Acharam ruim até que
o romano colocou lá rei dos judeus. Você vê que o romano, o governador, honrou mais a Jesus do que aquela raça. Às vezes fala assim, mas por que o povo judeu sofreu tanto na mão dos alemães? Por que o povo judeu sofreu tanto a vida inteira? Por quê? Aí, ó. Não honraram a Jesus. Olha aí, ó. Zombaram de Jesus. Aí o diabo pôde tocar na vida deles. Porque um povo que sofreu foi o povo judeu. O povo judeu. Dois povos que sofreu mais na face da terra, o judeu e os negros, com a escravidão. É ou não é verdade? Então o próprio diabo veio destruir a vida deles. O próprio diabo. Quando a pessoa ela tem comunhão com Deus, ela tem lutas, mas ela tem vitórias e ela tem conquistas. E ainda entra no reino dos céus. Mas quando a pessoa abandona Deus, quem domina é o diabo. Quem domina é o diabo. Se você abandonar a Deus, quem domina é o diabo. Mas se você servir a Deus, o diabo não pode te tocar. O diabo não pode te tocar. O diabo tocou nesse povo, vocês estão sabendo o motivo. Olha aí. Versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo, e disseram, pois uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem o quê? Para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram o quê? Assim, pois, fizeram os soldados. Você veja que despiram Jesus. Tanto as vestes como a túnica dele, porque naquela época os homens vestiam vestidos, túnicas, batas, né, pode-se dizer assim, tiraram, ele ficou nu. E nesses filmes que passa, não tem lá um tapa-sexo lá, tipo uma fralda ali? Não existiu aquilo ali. Olha a humilhação, colocaram ele nu na cruz. Até as roupas dele, roubaram dele. Olha a humilhação, a degradação. E tudo aquilo ele passou para que hoje nós pudéssemos temê-lo, respeitá-lo, amá-lo, para que nós não pudéssemos trair. Ele sofreu uma traição terrível. Primeiro a traição começou quando ele amava, um dos discípulos que ele mais amava era Judas. Judas foi lá e deu um beijo no rosto dele, dizendo, é esse aí ó, que tem que prender. A traição já começou dentro do círculo de amizade dele. E toda vez que você peca, você está traindo ele. Você está virando as costas para ele. E diz aí. Versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela. E Maria, mulher de Clopas, e Maria, a Madalena.
Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Naquele momento ele estava dando uma ordem para o discípulo: cuide da minha mãe, que eu não vou estar mais aqui. Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, levou a mãe de Jesus para casa e cuidou dela. Depois, vendo Jesus que tudo já estava feito, consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, entregou o espírito dele a Deus. Você veja que nós falamos acerca da crucificação, mas como que é uma crucificação? É um ato bárbaro, porque pega o corpo do ser humano ainda vivo, estica um braço, estica o outro, colocam pregos sobre os ossos, na pele, onde ficam os ossos, na articulação, amarram com corda, para que a corda possa sustentar ali, para que não venha rasgar, o peso do corpo não venha rasgar, os pregos não venham rasgar e a pessoa venha cair. Eles amarram, esticam as pernas, mesma coisa, pregam com pregos enormes, encrava na cruz e deixa lá horas, até a pessoa morrer. Até a pessoa morrer. Todo o peso do corpo caindo para o chão. É uma dor insuportável. É uma tortura. Fica lá horas e horas. E ainda pegaram uma coroa, fizeram uma coroa de espinhos, não desses espinhos de rosa, não, espinho grande. E a Bíblia diz que enficaram na cabeça dele para não cair. Batiam até os espinhos entrar no cérebro, para não cair a coroa. Então ele passou por tudo isso, para que se eu nele cresce, não perecesse, mas eu tivesse a vida o quê? Eterna. Ele foi o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus através da vida do Filho. Então, quando eu não tenho conhecimento bíblico, quando eu não tenho conhecimento cristão da palavra de Deus, é uma coisa, mas quando eu tenho conhecimento da palavra, eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei o que Jesus passou por mim, e mesmo assim, eu peco, eu estou dizendo: crucifica-o, porque ele não é o meu rei, ele não dita as regras na minha vida, ele não dita as regras na minha vida. Eu quero beber, eu bebo, eu quero fumar, eu fumo, eu quero fazer sexo, eu faço, porque Jesus para mim não existe céu, não existe inferno. Eu vou fazer o que eu quiser e eu não vou ser o quê? E eu não vou ser condenado. Agora, aquele que conhece a palavra, aquele que conhece a Jesus, ele tem temor, ele tem o que mais? Respeito. Ele sabe que Jesus está vivo e que Jesus está observando o comportamento dele. Então ele abandona a carne, ele abandona o pecado para viver uma vida cristã. E esses vão ter a vida o quê? Eterna. Olha aí. Então os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado,
rogavam a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados aqueles corpos dali. Porque é assim, né? A pessoa peca, os judeus pecaram ou não pecaram? Essa cambada aqui pecou ou não pecou? Eles mataram Jesus, pô. Pecam. E quer logo o quê? Esconder. Tirar o corpo fora. Quer logo esconder, quer logo abafar. Né? E uns ainda pecam e dizem, não, mas eu quero resolver. Quer resolver o quê? Quero ver você resolver diante de Deus. Olha aí, tira logo os corpos. Quebra as pernas, arranca logo. Como esses homens foram maus com Jesus. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, enfiou uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós o quê? Creais. Olha só, o soldado, quando ele enfiou a lança, tirou a lança, jorrou sangue com água, e ele na hora testificou, a Bíblia menciona isso, ele testificou que aquele era o santo verdadeiro, o Filho de Deus, porque o sangue de Jesus tem poder. Quando caiu sobre o soldado, ele já caiu de joelhos, e ele reconheceu a glória de Deus. Ele falou, não, esse aí realmente era o rei, esse aí realmente era o Filho de Deus, como ele dizia. Olha que situação. E a Bíblia fala que quando Jesus entregou o Espírito dele, houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto, os sepulcros dos cristãos que já haviam sido assassinados, que estavam ali na cidade, nas redondezas da cidade, ressuscitaram. O santuário lá dos falsos religiosos, o templo dos falsos homens de Deus, o altar se partiu no meio, como se houvesse um terremoto aqui e o altar quebrasse no meio. O altar deles quebrou no meio, o véu que havia no santuário se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu, que todos sentiram, bem na hora que Jesus disse, está consumado. Todos viram, todos sentiram o que eles haviam feito. Eles haviam matado um homem santo. Porque a ira de Deus se manifestou no terremoto. A ira de Deus se manifestou no terremoto. Quem está entendendo? Levanta a mão. A ira de Deus se manifestou naquele terremoto. Mataram o filho dele. Olha só. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o engraçado, que essas igrejas mundanas, essas igrejas pervertidas, que querem eleger os seus candidatos à política, já que a política é uma coisa tão boa, né? Tão de Deus, né? Eles usam esse versículo da Bíblia para eleger os seus candidatos a vereador, a deputado.
Não, porque se não fosse o José de Arimateia, que era um homem influente na política, para tirar o corpo de Jesus e enterrar ele num túmulo de honra. Meu irmão, o José de Arimateia, ele fez o que ele tinha que fazer, mas ele, como político, só apareceu depois da morte. Por que ele não apareceu antes? Por que não mostra lá o tal de José e Arimateia brigando lá com o governador, brigando com o sumo sacerdote? Larga meu Jesus, larga o meu Senhor, solta ele. E por que a Bíblia não mostra, já que ele foi lutar para salvar Jesus, não mostra ele morto do lado de Jesus? Que nada, ele ficou quietinho. Ele só apareceu depois que tinha sido morto. Me dá o corpo aí, vai, pelo menos o corpo. Então não vem com essa história de eleger político através de José de Arimateia, não. Que ele só apareceu depois que estava morto. É o que esses políticos fazem. Promete um monte de coisa, mas nunca aparece. Nunca aparece. Nem quando você morre eles aparecem. Olha aí. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinham os judeus, olha só, ele era discípulo de Jesus, mas isso porque ele não queria assumir que ele era discípulo, porque ele tinha medo dos judeus. Na verdade, ele não era discípulo, ele era discípulo? Não, ele tinha um carinho por Jesus, ele gostava de ir nas reuniões de Jesus, mas ele não assumiu Jesus. Ele não assumiu Jesus. Não sei depois da morte se ele assumiu, não vou julgar. Mas até aqui então, ele não tinha assumido a fé dele. É aquela pessoa que vem para a igreja escondida. Ninguém sabe que ela é cristã, que ela tem medo da reação do marido, tem medo da reação dos filhos, tem medo da reação da mulher, tem medo da reação dos outros. Ela não diz para ninguém que ela é convertida. Que discípulo é esse? Mas tudo bem, pelo menos ele tirou o corpo de Jesus de lá. Olha aí, ó. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinham os judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ali posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus naquele túmulo. Envolveram ele num tecido, colocaram ali perfume, né? Fizeram ali um carinho ali no corpo de Jesus ali. Mas você veja o que Jesus teve que passar. A morte não pôde prender Jesus. O sepulcro não pôde prender Jesus. Amém, pessoal? Olha aí. Capítulo 20. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, tirada. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa,
do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu o quê? Os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ele creu que Jesus ressuscitou, é óbvio, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de brancos, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, com um à cabeceira e o outro os pés. Então eles lhe perguntavam para Maria: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Amém, pessoal? Ó, presta atenção. Quem procura Jesus, acha Jesus. E eu acho Jesus quando eu procuro santidade, quando eu procuro a palavra, quando eu procuro respeitar a vontade de Deus. E quem procura o diabo, acha o diabo, quando faz a vontade do diabo. Quem está entendendo? Levanta a mão. Você vê, né, a coitadinha, ela ficou a noite toda lá, foi ou não foi? Ela ficou a noite toda lá, chorando, levaram o corpo do meu Jesus. Ela amava Jesus ou não amava? E ela corria o risco de ser presa, de ser morta, porque era proibido seguir Jesus. Mas ela não queria saber. Ela amava Jesus, tanto que ela amava, que ela queria estar junto, até no sepulcro. Até no sepulcro ela queria estar. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Aí Jesus perguntou para ela: por que choras? A quem procurais? Ela, supondo ser ele o quê? Aí olha para mim. Ela não conhecia o rosto de Jesus? Ela não era seguidora de Jesus? Mas ali Jesus estava com outro quê? Outro rosto. Jesus ali já estava com uma outra forma, outro rosto. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A pessoa, quando ela se converte, a pessoa, quando ela vem para a igreja, se batiza, se converte, ela se torna uma nova criatura. Tudo é novo para ela. O inferno já não a reconhece mais, porque ela se transformou numa nova mulher. Ele se transformou em um novo o quê? Homem. Quando a pessoa está em santidade, o rosto dela é novo, o corpo dela é novo. Agora, quando a pessoa peca, abandona Jesus, abandona a palavra, aí a velha criatura volta e o diabo sabe quem é a pessoa. Olha aí. Versículo. Qual versículo? Versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diga-me onde o puseste, e eu vou levar ele, vou levar o corpo. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer o quê? Aí ela reconheceu, foi ou não foi? Ele falou: Maria! Aí ela: mestre! Aí ela reconheceu. Caiu a ficha dela. Ela: Rabone!
mestre! A alegria daquela mulher, o coração ia saltando pela boca, porque ela reconheceu Jesus. Jesus, o primeiro discípulo que ele apareceu foi para ela. O primeiro discípulo foi ela. Porque ela nunca abandonou ele por um minuto. Enquanto os discípulos estavam escondidos com medo de serem mortos, ela foi lá para a cruz junto com a mãe dele. Eu vou lá. E ela era aquela Maria que nasceu de novo, que foi pega em ato de adultério, saindo com homem casado, iam apedrejar ela. E ele foi lá e salvou ela, falou: não, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Salvou ela de ser morta. Aí ele olhou para ela, falou assim para ela: vá, cadê os teus acusadores que te acusam, que te condenam? Ah, não tem mais ninguém. Então vá embora, vá, mas não peques mais, porque se você pecar, eu não vou estar aqui para te salvar de novo. Ela foi para onde? Atrás dele. Aonde ele ia, ela ia. Aonde ele ia, ela ia. Mas o que você está fazendo atrás de mim, mulher? Não, eu quero te seguir. Eu vou seguir o Senhor agora, a partir de hoje. Ela se transformou da família dele. Nunca mais essa mulher largou Jesus. Nunca mais ela abandonou Jesus. Nunca mais ela virou as costas para Jesus. Nunca mais. Aqui a gente fica observando. Gente, eu quero Jesus. Eu quero Deus. Aí fica 1 mês, 2 meses na igreja. Daqui a pouco, cadê a pessoa? Está bebendo, está fumando, está prostituindo, está adulterando, está não sei o quê. Porque não ama Jesus de quê? De todo o coração. Não ama Jesus de verdade. É uma mentira. Ela não. Desde o princípio até o fim ela esteve ao lado de Jesus. A Maria Madalena. A mulher honrou Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Olha só. Versículo. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, não me segure, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diga-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu a Maria Madalena anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava o que ele disse e que ele dissera estas coisas e tal. Porque Jesus, ele morreu, ele foi crucificado na sexta-feira, ele entregou o espírito dele na sexta-feira, no final da tarde. O sábado todo, a Bíblia diz isso, mas eu não vou pregar isso hoje, ele foi pregar para quem estava em prisões infernais. Ele foi pregar lá no inferno para quem estava lá. E a Bíblia diz que Jesus pregou para aqueles que estavam no inferno, que morreram no dilúvio, que morreram em Sodoma e Gomorra, que morreram lá na época lá do Mar Vermelho, na época dos filisteus, tal. Tinha um monte de gente no inferno lá. Jesus foi lá e pregou para aqueles que estavam em cadeias infernais. E a pregação, ela tem o efeito de salvar. Então, naquele momento, Jesus esvaziou o inferno. Quem estava no inferno naquela época se deu bem, porque ele foi lá para pregar, e ele pegou Satanás, Lúcifer, pelo colarinho, e jogou na prisão, e trancou. Até hoje, Satanás está preso no inferno. Jesus pegou a chave da vida e da morte da mão de Satanás, e está com ele a chave da vida e da morte. Hoje o diabo não pode mais pegar você e levar para o inferno, simplesmente. Só vai para o inferno hoje a pessoa que não crê em Jesus, a pessoa que não anda em santidade, a pessoa que não anda em novidade de vida. Ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Então o sábado foi a guerra contra o inferno. Quem está entendendo? Levanta a mão. E no domingo ele ressuscitou. E ele ainda não tinha ido para o céu. Ele ainda não tinha ido ver o Pai. Ele estava lá. Porque todos tinham que saber da ressurreição dele. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana,
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, e disse-lhes: Pois Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes tiverdes, são retidos. Diga graças a Deus. Então Jesus, ele deu uma missão para os discípulos. Agora vocês vão. Diga graças a Deus. Versículo 24, para encerrar. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não esteve com eles nesse dia que Jesus veio. Disse-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e se não puser a mão no seu lado, de modo nenhum que acreditarei. Ele disse assim: é impossível Jesus ressuscitar. É impossível. Se eu não pôr minha mão lá no cravo, no buraco lá dos pregos, eu não vou acreditar, não. Se eu não pôr minha mão lá do lado lá, aonde ele levou a lança, eu não vou acreditar, não. Quem estava vendo aquilo tudo ali e ouvindo aquilo tudo? Jesus, né? Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio quem? Pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado, onde ele levou a lança. Aí Jesus disse o que para Tomé? Leia aí vocês. Respondeu Tomé: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Eu não vejo Jesus, mas eu sinto Jesus. Amém? Então Jesus morreu, sofreu, Jesus padeceu, mas ele ressuscitou. E ele enviou os seus discípulos para pregar o reino de Deus. E aqui estamos hoje. Você vai querer seguir Jesus? Ou você vai querer crucificar ele? O que você quer? Porque toda vez que você peca, você crucifica ele. Você crucifica Jesus. Então abandona o pecado e os seus pecados serão perdoados. Viva no pecado e a sua alma será destruída. Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.